Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nós estamos agora dando início com essa videoaula ao novo conteúdo da nossa disciplina. Lembro que até a AV1 nós estávamos estudando a história do Ceará, né, de forma mais específica, as realidades regionais que envolvem a questão da formação do direito aqui no nosso estado, né, a questão do caldeirão, a questão dos campos de concentração, o fenômeno da seca e seus impactos. Então, agora a gente dá início à história do direito propriamente dita, né, dentro do nosso conteúdo, onde a gente vai discutir desde a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil até a formação, né, da nossa cultura jurídica, o que é que envolve, né, quais são as representações e qual é o imaginário que sustenta a nossa cultura jurídica. Então, para aqueles que não assistiram, de repente, ainda a devolutiva, né, vão ver esse vídeo primeiro, depois vão ver a devolutiva, eu quero só ressaltar aqui algumas coisas que foram ditas por nós no momento da devolutiva. Uma delas, gente, é de que nós combinamos, né, aquele compromisso que nós havíamos acertado no início do semestre, de ficarmos nos encontrando a cada 15 dias. Então, a próxima oportunidade que vocês vão ter para me encontrar ao vivo, para tirar dúvidas, para a gente debater, para a gente construir conhecimento juntos, vai ser o dia 6 de novembro. Então, como vocês não têm aula, né, nas sextas-feiras, naquele horário que vocês me passaram, né, das 21h10 às 22 horas, então a gente vai utilizar esse horário aí assíncrono, né, que vocês, das outras disciplinas, para fazer o nosso momento síncrono. Então, o pessoal da noite está muito convidado para no dia 6, das 21h10 às 22 horas, estar comigo para tirar dúvidas. E o pessoal da manhã, na mesma data, ok? No dia 6, no horário das 11h10 ao meio-dia. Ressalto que a presença não é obrigatória, ressalto que não é realizada frequência, mas ressalto também que é um ótimo momento, é uma ótima oportunidade para que vocês me deem feedback. Olha, Francilda, eu estou lendo a indicação de leitura que você deixou e eu não entendi essa parte do texto e eu queria saber melhor sobre isso. Olha, teve uma parte da aula que você deu aquele exemplo, eu não compreendi bem. Então, é esse momento, gente, que a gente tem para ficar mais próximo, né? Para que a gente possa dialogar, assim, de forma muito mais espontânea, né? De forma mais dinâmica. Aqui, nesse momento gravado, eu não tenho como ouvi-los, eu fico fico tateando no escuro, né? Sem saber bem se o que eu estou colocando para vocês está sendo devidamente compreendido, né? Se vocês têm alguma sugestão de como a gente poderia fazer, de como a gente poderia estudar o conteúdo. Então, esses momentos ao vivo, eles podem nos ajudar nesse sentido, tá certo? E antes da gente começar o conteúdo, eu queria só deixar um recadinho, gente. Primeiro semestre, para mim, é tudo, sabe? Eu acho que o início, ele define muito como vai ser o andamento do curso. E eu confesso para vocês que algumas AV1s, elas me deixaram preocupada, sabe? Eu até faço esse comentário principalmente na devolutiva da turma da noite. Na turma da manhã eu ainda estava doente e foi rápido, e depois eu assistindo ao vídeo, eu vi que ficaram algumas coisas sem comentário. À noite, né, já estava bem melhor, tudo certinho, e aí tive a oportunidade, acho que, de me expressar com mais clareza. Gente, eu observei que houve cópia, tá bom, nas respostas. Eu observei gente que pegou artigo científico, copiou o artigo como sendo uma resposta da prova. E, gente, não importa, sabe? Não importa se você está lá com uma nota 7, 8, 9 ou 10, se na verdade, né, se de verdade aquilo ali não representa o que você absorveu, o que você sabe. Tá? Não acha que você está enganando o professor, passando a perna, né? Eita, ela nem viu, ela nem percebeu, estou aqui com minha notona, vou passar, tudo certo, uhul. Não existe isso, gente. Você não está enganando o professor, né? O professor já sabe isso, ele estuda isso, ele está com a vida dele encaminhada, tá tudo bem,
Você está enganando você mesmo, né? Quando você não estuda, quando você copia um material, quando você não faz as leituras, quando você não assiste às aulas, o prejuízo é teu, né? Que está investindo aí um valor financeiro consideravelmente alto na tua formação e ao invés de aproveitar ao máximo, sabe, sugar tudo que tinha para aprender ali, porque afinal de contas você está fazendo o investimento, você simplesmente deixa para lá. Então, o grande enganado nessa situação toda, né, é a pessoa que está optando por esse comportamento. Então, no primeiro semestre, é muito importante a gente já começar a ter rotina de estudo, é muito importante a gente não acumular conteúdo, é muito importante a gente já ir formando o nosso glossário, né, sabe? Um caderninho onde eu vou anotando vocabulário, onde eu vou treinando a minha escrita. Se eu venho aí com problemas, né, com falhas na minha formação do ensino médio com relação à gramática, ortografia, eu vou tentar correr atrás desse prejuízo, né? E eu vou cobrar isso da instituição e dos professores, sim, né? Porque eu estou matriculado, eu tenho direito a isso. Então, eu quero isso de vocês, tá certo? Me exijam, queiram, assim, que eu dê a maior atenção, né? Que eu exponha cada vez mais conteúdo para vocês, porque é um direito teu, sabe? É você chegar numa concessionária para comprar um carrão aí e de repente você faz um investimento gigantesco, vai pagar aquelas parcelas com uma grande dificuldade e não usa o carro. E o carro fica na tua garagem e você deixa ele para lá. É isso que você está fazendo, né? Quando você menospreza, deixa aí de fazer as atividades e tal como deve, né? Nesse momento aqui do curso. Então, eu não poderia deixar de colocar essas questões, tá bom? Eu realmente me preocupo, eu acho que o professor, ele tem esse caráter, a gente não é simplesmente um sujeito que fica jogando conteúdo aleatoriamente, né? Acho que a gente é alguém que pode trazer orientações, dicas, né, incentivos, para que as pessoas possam, de fato, crescer, né, serem mais, ter aquele momento de parar e refletir e dizer, poxa, acho que eu tô vacilando nisso aí, ó, acho que eu devia, vou tentar mudar isso, vou melhorar, sabe? Lembra que você é absolutamente capaz, não importa as circunstâncias, né? Obviamente, ninguém vai ser aqui romântico e dizer que uma pessoa que não trabalha, não tem filho, tem uma vida financeira estável, né? Está na mesma condição daquela pessoa que trabalha, que tem família, que tem uma rotina agitada, porque isso seria injusto, né? Cada um tem uma realidade muito particular, cada um tem desafios muito particulares, mas nós temos plena condição, né? Especialmente quando estamos com saúde, de nos organizarmos, de planejarmos o nosso tempo para que ele seja realmente utilizado da melhor forma, para que mesmo aquela pessoa que não tem tanto tempo, que tem uma grande carga de trabalho, de responsabilidade familiar, nem que seja, gente, 1 hora por dia, né, de estudo, garantir aí para a tua formação, né, porque é um bem que você está fazendo para você mesmo. Então, na V2 e na parcial 2, na aula da semana que vem a gente já vai falar sobre parcial 2, vocês não esperem, portanto, né, esse carinho de mãe, né, essa generosidade que a gente teve agora durante a AV1, né, porque, de fato, eu estou tendo essa conversa com vocês já para evitar que esses casos que eu identifiquei, né, de algumas cópias, de tirar lá o artigo da internet, colocar, de ter uma resposta muito parecida com a de outra dupla, de outro colega, tudo isso eu deixei passar assim, não estou vendo isso, porque eu prefiro pensar que é inexperiência, né? Não é porque a pessoa quis copiar e colar do colega, nada disso, não é porque a pessoa quis simplesmente copiar algo da internet, não foi nada disso, é porque a gente está chegando agora nesse espaço do ensino superior e a gente ainda não sabia que isso não era possível ou que não poderia ser feito dessa forma. Então, como está sendo dito agora, né, de forma bem clara, então vamos nos preparar para as atividades de parcial 2 e AV2 para que isso não se repita. Que aí, nesse caso, né, a gente já fez todo esse momento aqui de reflexão, então não serão admitidos, os descontos de pontuação serão maiores, e não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer aqui é, de fato, que o aprendizado ele seja o maior e o melhor possível.
Pois muito bem, tá certo? Dito isso, vamos começar aqui a nossa conversa. Pessoal, hoje o tema da nossa aula é a questão da construção da ordem no Brasil. E que ordem é essa, né? O que é que a gente pensa, o que é que a gente imagina quando a gente fala nessa expressão, ordem jurídica? Todo Estado independente, né, todo Estado nacional, ele precisa deixar muito claro para os seus cidadãos, né, para as pessoas que vivem naquele estado, naquela nação, quais são as regras, o que é possível e o que não é possível ser feito, para que nessa sociedade exista paz, exista convivência harmoniosa e, portanto, as pessoas possam constituir famílias, possam desempenhar relações de trabalho, possam viver de forma a buscar o bem comum, que é o grande objetivo, né, dessa figura abstrata que a gente chama de Estado. Então, o que é a ordem jurídica? A ordem jurídica é esse conjunto de regramentos, né, que compõe o direito daquele país, daquela nação. Então, a ordem é o conjunto de legislações, especialmente, de orientações dos tribunais, de princípios que regulamentam a vida em sociedade. Então, para a gente ter uma ideia do que é nossa ordem jurídica, é só você pegar aí um vade-mecum, né? Aquele livrão que acho que alguns de vocês já têm, que tem ali diversos códigos, diversas leis esparsas que estão disciplinando a vida em sociedade. Dizendo, por exemplo, no caso do direito civil, como é que você pode casar, como que ficam seus bens depois que você morrer, que tipos de contratos você pode realizar, que contratos que vão ser válidos, que contratos que não têm validade, como que você pode deixar seus bens, como é que vai ser tratada a sua herança, qual que deve ser a sua responsabilidade com seus filhos, qual a sua responsabilidade com os seus ascendentes, como que você pode construir um testamento. Isso estou tratando só de direito civil, né? Fora aí o que a gente vai ter de direito empresarial, de direito penal, de direito tributário, constitucional e por aí vai. Então, para que um país, para que uma nação possa de fato, né, ser independente e garantir aos seus cidadãos uma vida harmoniosa, a paz social, é preciso que essas regras existam e que elas sejam claras e que sejam cumpridas pela população para que a gente possa alcançar essa meta de bem comum. Então, na nossa aula de hoje, o nosso objetivo aqui é entender como que foi construída, como se deu a construção da ordem no Brasil. Ou seja, como nós construímos o nosso aparato técnico, legal, burocrático para o estabelecimento das relações sociais, para que a gente, de fato, possa viver, né, de forma harmoniosa, independente e autônoma dos demais estados. Tranquilo isso? Muito bem. Então vamos recapitular aqui algumas coisas. Nós sabemos que o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. Logo, né, nós não temos no início da nossa história, enquanto fomos colônia portuguesa, nós não temos o que falar em uma ordem jurídica própria, particular, porque a colônia, ela é um anexo da nação colonizadora. Então, o Brasil não era independente, o Brasil era uma extensão do território português. O que é a colônia? É uma extensão do território colonizador. Portanto, gente, todas as regras sociais, todo o regramento para estabelecer como que a vida social deveria ocorrer no Brasil, ela vinha de Portugal. Então, toda a nossa legislação, ela é portuguesa, né? Nós vamos chamar isso de ordenações, né? Durante o Brasil colônia, portanto, a vida social no Brasil é regulamentada, é organizada a partir do aparato jurídico, legal, técnico, burocrático português. Nós vamos ter as ordenações afonsinas, as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, ou seja, o que é que são as ordenações? O conjunto de legislações, por assim dizer, de normas jurídicas que indicam o que é permitido, o que é proibido, como qualquer lei, né, nos traz isso, nos traz a orientação de como deve se dar o comportamento das pessoas.
E elas vão ter esse nome de acordo com o nome do rei, né, que estava ali à frente da coroa portuguesa. Então, o rei Afonso, a gente tem as ordenações afoncinas, Dom Manuel, as ordenações manuelinas, e por aí vai. Então, inicialmente, a nossa ordem é a própria ordem portuguesa. Tranquilo isso? Vocês vão aí, vão fazendo anotação. Eu estou tentando falar de forma mais pausada, né? Falando devagarzinho para vocês, para que vocês tenham aí a condição de ir anotando. Mas o bom se tem alguma coisa boa, né? no EAD, no ensino remoto, é isso. É porque você tem a oportunidade de ir pausando o vídeo. Peraí, não entendi bem, volta, tá bom? Vai fazendo essas anotações para que a gente vá construindo esse raciocínio juntos. E se houver dúvida, já sabe, né? Dia 6, lá no plantão, a gente vai se esforçar para satisfazer aí as suas dúvidas. Pois muito bem. Então, a gente está dizendo aqui que o Brasil não nasce com uma ordem jurídica própria, mas que o Brasil não era um território autônomo, independente, que, portanto, seguia aí a legislação da sua metrópole, da coroa portuguesa. Tranquilo isso, né? Beleza, acho que até aqui nenhuma novidade. O que nós precisamos levar em consideração é que durante esses anos em que o Brasil é colônia de Portugal, nós não tivemos, né, dentro da colônia Brasil, a criação de nenhum curso superior, seja em direito ou seja em qualquer área, né? Portugal segue ali a orientação do Conselho Ultramarino, é uma decisão estratégica da colônia, da metrópole, é uma decisão estratégica de Portugal. Fazer uma colonização, você sabe que quando alguém é colonizado, aquele sujeito, ele é submisso, né? Ele está em posição de inferioridade ao colonizador. O colonizador dita as regras, o colonizado as segue. Então, Portugal pensou, né? Nós não vamos garantir essa submissão apenas do ponto de vista econômico ou político, não, né? Regulamentando como que devem ser as atividades econômicas aqui, tributando, né, todas essas atividades, retirando boa parte das nossas riquezas para levá-la para a nação portuguesa, não permitindo que nós tivéssemos uma liderança política autônoma. Não basta fazer isso, Portugal pensou. É importante que a gente mantenha aí uma colonização epistemológica, uma colonização intelectual. A gente não vai deixar esses sujeitos pensarem. Por isso, gente, por caridade, né? Cada vez que você abre mão de estudar algo novo, de conhecer algo novo, cada vez que a gente tem a oportunidade de aprendizado e a gente abre mão disso, a gente está dizendo, sim, obrigada, eu quero ser alienado mesmo. Eu quero que alguém venha e mande em mim e me oriente, porque eu não vou pensar pela minha própria racionalidade, pela minha própria intelectualidade. É triste isso, né? Foi exatamente isso que Portugal fez com o Brasil. Portugal não permitiu que fossem criadas nenhuma universidade, nenhum curso superior, porque essa colonização, ela seria também uma colonização intelectual. Se a gente tivesse aqui universidades, né, cursos superiores, essas pessoas, elas poderiam, através desse contexto educacional, né, de leituras filosóficas, muito comuns naquele momento, no período de formação intelectual, especialmente a jurídica, de repente criar condições, né, para romper com essa metrópole, para sair dessa posição de submissão, para lutar por uma independência, né, de forma muito mais precoce do que o que acabou acontecendo. Então, no Conselho Ultramarino, Portugal define isso. Tanto que o Brasil, gente, para nossa vergonha, né, a gente se comparando aqui as colônias da Espanha, a Espanha já tinha uma compreensão diferente disso, né, muito antes do Brasil, mais de um século antes da gente ter a criação do nosso primeiro curso de direito, né, ou seja, nosso primeiro curso superior, as colônias espanholas, elas já tinham universidades, né, o Brasil não. Então, a ideia de colonização, né, de Portugal, ela era ainda mais profunda do que a da Espanha, porque não nos permitia, né, não nos assegurava sequer essa possibilidade aí de termos alguma autonomia de pensamento. Então, como que acontecia, né, a formação da elite colonial no Brasil? Porque nós sabemos, né, que nós
ao longo desse processo de colonização, nós fomos construindo aqui dentro da colônia uma elite própria, uma elite particular, daqueles sujeitos, grandes proprietários de terra, os latifundiários, aqueles, a herança ainda do processo de formação de capitanias hereditárias, aquela coisa toda, da cultura do algodão posteriormente. Então, nós já temos aí a formação de uma elite local. Essa elite local, ela vai ocupar os postos de administração da colônia, que são os mais importantes, né, que garantiam aí maior destaque, maior relevo, maior retorno financeiro, né, nós vamos ter aí os cargos de presidente de província, nós vamos ter aí uma organização administrativa mínima nessa colônia, né, nós precisávamos disso, senão haveria aí o caos. Nós temos os tribunais, né, instalados aqui, claro que representando a coroa portuguesa, né, é isso que a gente precisa entender, que todos os tribunais e todas as funções ligadas ao Estado, elas não eram exercidas em nome do Brasil, mas em nome de Portugal, e nós precisávamos de uma elite, né, que tivesse condição de exercer esses cargos. Então, o que é que Portugal fazia? Unificava a formação, né, dessa elite intelectual na Universidade de Coimbra. Então, brasileiros e portugueses estudavam, em sua maioria, na Universidade de Coimbra e, em sua maioria, no curso de Direito da Universidade de Coimbra. O curso de Direito, até então, ele era visto, ele era compreendido como um espaço fundamental, ideal, propício para a formação desses sujeitos do Estado, desses sujeitos que estariam aptos a executar, a interpretar e a ordenar a nossa ordem jurídica. Então, pessoal, o que nós temos até aqui é que, no Brasil, nós, enquanto colônia, não temos uma ordem jurídica própria, nós somos regulamentados e organizados a partir da legislação portuguesa. Então, nós não nascemos aí com uma vocação de criação, né, de normas que garantam os nossos interesses próprios, mas sim os interesses externos da metrópole. E durante esse período de colonização, durante esse período em que a ordem vigente é a ordem jurídica portuguesa, nós vamos ter, sim, figuras da elite local aqui do Brasil, executando, exercendo os cargos, né, no âmbito do legislativo local, do executivo local, que garantiam aí uma mínima organização, uma ordem nessa estrutura da colônia. E esses sujeitos, eles não eram formados em universidades aqui do Brasil, porque Portugal não permitiu a existência disso. Eles eram formados lá em Coimbra, para que eles fossem, então, imbuídos de uma mentalidade que propiciava o governo português, a visão de Portugal. Se tentava, portanto, impedir a criação de uma cultura local, né? Esse sujeito vivia lá seus 4, 5 anos na metrópole, absorvia todos aqueles conhecimentos jurídicos, né, portugueses, e quando ele vinha para o Brasil, ele vinha dotado dessa mentalidade para colocá-la em prática, sem muitos questionamentos. Então, o que é que acontece quando a gente tem aí a quebra, né, a ruptura, a independência política do Brasil em 1822? Nós temos, portanto, a criação de um novo Estado. O Brasil, a partir do momento em que se torna independente de Portugal, ele vai precisar, portanto, criar a sua própria ordem, ou seja, a sua própria legislação, onde já se viu um país que é independente, onde já se viu uma nação que é soberana, se regulamentar a partir de leis de um outro país, está subordinada à compreensão de uma ordem jurídica estrangeira. Então, uma primeira grande necessidade que vai surgir para nós é a de criação, né, dessa ordem jurídica nacional, ou seja, nós precisamos substituir as ordenações portuguesas por leis brasileiras, leis locais, leis que representem os nossos interesses. É isso que vai tentar começar a ser realizado a partir do ano de 1823,
quando a gente vai ter aí a formação das nossas primeiras assembleias, né? Essas assembleias são espaço de um legislativo local, nacional, né? Finalmente, composto por sujeitos que iriam pensar a elaboração de leis que serviriam ao Brasil, leis separadas, distintas das leis portuguesas, para que, na medida em que a gente fosse elaborando a nossa própria legislação, a gente fosse, portanto, deixando de aplicar a legislação portuguesa. Então, logo no início dos debates dessas assembleias, nós já vamos perceber a preocupação desses sujeitos com a criação de faculdades de direito no Brasil. Por quê? Porque eles pensavam, agora a gente é independente de Portugal, a gente não precisa mais ir mendigar, né, a educação lá na metrópole. Nós precisamos garantir a existência de faculdades aqui, nesse nosso novo estado, nesse espaço que a gente quer que um dia seja nação, para que a gente tenha a formação de uma elite intelectual que esteja de fato comprometida com os nossos interesses, e não com o interesse de Portugal. Então, urge que nós tenhamos aí cursos de direito. E por que curso de direito, né? E não de medicina, e não de engenharia, ou de filosofia, ou de matemática? Porque nós estávamos inseridos no imaginário da cultura portuguesa, que compreendia, né, desde sempre lá dentro do seu contexto de antigo regime, que a figura do bacharel em direito era a figura mais apta, mais bem preparada para o exercício das funções de Estado, porque, afinal de contas, são os sujeitos que conhecem a norma jurídica, aquilo que organiza a vida social. Muito bem. Inseridos nesse imaginário, a gente segue a mesma lógica portuguesa e se preocupa, por isso, com a criação dos nossos primeiros cursos. Nós sabemos que Dom Pedro vai dissolver essas assembleias, né, a Assembleia Constituinte, que a Constituição de 1824 vai acabar sendo outorgada, e por conta disso a gente vai ter aí um atraso na criação desses cursos. Em 1825, mais uma vez, se pensou na criação de um curso de direito lá no Rio de Janeiro, mas o debate entre os sujeitos, né, entre os donos do poder, as elites locais, eles não conseguiram chegar a um consenso de qual província deveria abraçar esses cursos, né? Muitos de São Paulo, de Minas, não bateram pé, não aceitaram que essa criação acontecesse no Rio de Janeiro, e o fato é que somente no ano de 1827 nós temos aí a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil. Um curso em São Paulo, Faculdade de Direito de São Paulo, o outro curso em Olinda, Faculdade de Direito de Olinda. A escolha desses dois locais, gente, se dá num sentido estratégico. Lembre que a gente está falando aqui de Brasil imperial. Não existe essa realidade de divisão geográfica que nós temos atualmente com a República, né? De regiões, centro-oeste, não. As províncias, a gente compreendia as províncias dentro desse estado, né, nacional, as províncias do norte e as províncias do sul. Então, o Brasil estava dividido em norte e sul, né? A ideia, portanto, é de que se a gente tem uma faculdade de direito no norte, ou seja, Olinda, e se a gente tem uma faculdade de direito no sul, ou seja, lá em São Paulo, nós vamos conseguir garantir que as elites locais, elas sejam formadas, né, em centros localizados dessa formação intelectual para os filhos das elites locais do sul e das elites locais do norte, de maneira que essa formação jurídica aconteceria da forma mais unificada possível e garantiria, portanto, aí esses sujeitos técnicos aptos a instrumentalizar as normas jurídicas para esse país independente. Então, de forma assim muito sucinta, muito resumida, a gente trouxe aqui as principais características, né, os principais elementos que envolvem essa questão de como a ordem jurídica ela se constitui, né, o que ela significa, o que ela representa para um país independente. Na aula da próxima semana, gente, nós vamos tratar sobre o iluminismo e sobre os impactos do iluminismo português na formação jurídica do Brasil.
E a gente vai falar também sobre a ideia dos títulos, né? De onde vem essa ideia desses títulos de doutor em direito e qual é a representação, qual é o peso que ele tem no imaginário da nossa cultura jurídico nacional. Então, eu estou deixando como indicação para vocês de leitura hoje a minha tese de doutorado. No doutorado, né, o período que eu passei fazendo estágio na Universidade de Coimbra e o tempo que eu passei também de pesquisa na Faculdade de Direito de Recife, acessando o acervo da Faculdade de Direito de Olinda, eu trabalhei muito com essa temática que a gente está discutindo agora. Então, eu vou deixar para vocês a indicação da leitura do capítulo 2 da minha tese. Ela já está disponível lá no Unileão Digital. Pessoal, é um material um pouco longo de leitura, são aproximadamente 60 páginas, salvo engano. Então, eu gostaria que vocês começassem essa leitura o quanto antes, porque se vocês imaginarem que a gente só vai se encontrar daqui a 7 dias, né? Você divide aí 60 páginas por 7, e você vai ver que não se transforma, né, em tanta coisa assim para ler, para estudar, se aos pouquinhos você for realizando essa leitura. Obviamente que nessa aula de hoje nós não esgotamos todo o conteúdo que está lá nesse material de leitura, ele está para te trazer aprofundamento, e muito do que vai ser dito na nossa aula da semana que vem, você já pode se antecipar, você já pode vir para a aula melhor preparado ao fazer essa leitura, porque são outros aspectos que estão ali no texto que eu não comentei na aula de hoje, mas que eu vou comentar na semana que vem. Semana que vem eu vou deixar para vocês, que é quando a gente encerra esse nosso primeiro conteúdo. Eu estou super feliz, porque a gente ainda tem mais 4 semanas de aula antes de chegar em AV2, e a gente só tem mais 3 conteúdos no plano de ensino. Então, vai ser possível que a gente veja com muito aprofundamento, com muita tranquilidade, né, que a gente possa realmente aí estudar da melhor forma possível, porque nós vamos ter tempo, né, suficiente para isso. Então, na semana que vem eu vou encerrar essa primeira fase, né, desses nossos estudos sobre a criação dos cursos de direito no Brasil, esse contexto histórico, os impactos, essa questão dos títulos e do iluminismo, e aí eu deixo para vocês as questões, tá certo? Para que vocês respondam com auxílio da monitora da disciplina, se assim desejarem, para que vocês já vão treinando, né? Eu vou deixar umas questões assim, mais ou menos como a gente poderia fazer a cobrança desse conteúdo na prova de AV2. Eu lembro que vocês tinham me pedido isso, né? Que eu deixasse questões para vocês, que facilitava o aprendizado, e aí eu vou fazer assim, ao final de cada unidade, né? Ao final de cada conteúdo, eu deixo aí um material de questões. Na semana que vem já vão ter outras indicações de leitura. Nós vamos trabalhar com José Murilo de Carvalho, né? E com o Apostolova. Então, é bem importante que vocês não deixem acumular material, tá bom? Para que não fiquem aí se sentindo depois, né, na semana de provas, sobrecarregados. Então, é isso, gente, um abraço. Excepcionalmente, nossa aula foi disponibilizada nesse sábado, né? Na verdade, o ideal é que fosse na sexta, né, que é o dia mesmo da disciplina. Peço desculpa para vocês por esse atraso aí de 24 horas. Ele se deu porque a gente ainda está em período de correção de AV1, são muitas turmas, e também correção dos trabalhos de conclusão de curso do pessoal do 10º, né? Eu tenho bastante orientando de TCC, e aí culminou essas duas coisas, as provas e as monografias, e a coisa apertou um pouquinho. Então, por isso o atraso, mas não se preocupem que com o devido planejamento, organização, sexta-feira que vem a gente vai ter a aula no dia correto sendo disponibilizado, tá bom? Beijos e abraços, bom final de semana.